Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de vocês, trazendo o entendimento do alto, trazendo a compreensão espiritual do que é viver na presença de Deus e que vocês possam ser aí inundados pelo amor de Deus. O amor que entregou o seu Filho para ser derramado, imolado naquela cruz, para que o sangue dele hoje nos lavasse dos nossos pecados. Que o amor de Cristo, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida agora, te purificando de todos os seus pecados e te trazendo agora ao entendimento espiritual das coisas do alto. Você é muito bem-vindo a esse devocional. Eu peço que se inscreva aí no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações. Todos os dias nós temos um devocional e sempre que ele vier ao ar aí você será notificado. Basta simplesmente acionar o sininho aí das notificações, tá bom? E fica comigo até o final desse vídeo, eu quero orar pela sua vida. O nosso devocional hoje está lá na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 7, onde João fala o seguinte: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, primeiro ele aqui dá um alerta. Quem que é o enganador? Quem que é aquele que quer te destruir? Quem é aquele que faz oposição a Deus? Ele veio para matar, roubar e destruir, e não deixe que ele vos engane, porque ele usará de várias estratégias para destruir a sua vida. E uma delas é te colocar em situações que você acha que está agradando a Deus, quando na verdade você está praticando o mal ou fazendo coisas repugnantes que entristecem o coração de Deus. Um exemplo disso são as heresias que foram implantadas na igreja ao longo dos anos. Então tome cuidado que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, como ele é justo. Se você pratica justiça, qual que é a justiça? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Deixar que a justiça de Deus seja a sua justiça. Esse é o que pratica a justiça. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então olha que ele já dá agora uma denominação para aqueles que praticam o pecado. A quem esses pertencem? Pertence ao diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Nós somos pecadores? Sim, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos lavados e remidos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E a partir daí nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas se eu ainda permaneço no pecado, praticando as obras do mal, praticando as obras ou me saciando com os prazeres deste mundo, eu ainda estou no pecado. Então eu pertenço ao diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então aquele que está em Cristo, ele está lavado dos seus pecados. Por isso que Cristo se manifestou, por isso que Cristo foi derramado naquela cruz, para nos lavar dos nossos pecados. E agora, uma vez limpo, eu entro no processo de santificação. Mas para isso eu preciso entregar minha vida para Jesus, para ser lavado e remido. Se eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, eu ainda estou no pecado. Então todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Mas como assim nascer de Deus? Quando eu nasço, eu não nasci de Deus? Eu não fui formado por Deus ali no ventre da minha mãe? Fui, mas eu nasci com o pecado original. E esse pecado, ele me condiciona agora a viver as coisas deste mundo. Então é necessário um novo nascimento, assim como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, é necessário um novo nascimento, nascer da água e do Espírito, sermos agora batizados no nome de Jesus, temos agora uma vida espiritual em conexão, mas para isso é necessário renúncia. O Evangelho, ele todo é uma renúncia.
Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É necessário uma conversão para se estar em Cristo Jesus. Então, dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, quem não ama seu irmão e quem não pratica a justiça, quem ainda vive pecando, esse tem um pai que não é Deus que está no céu, mas o diabo, porque ele vem pecando desde o princípio. É muito forte isso aqui que João escreve para nós, mas é a pura realidade espiritual. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que largar o pecado. Se eu continuo no pecado, eu continuo desagradando a Deus e trazendo sobre a minha vida as maldições que somente o diabo pode colocar. Pense, reflita sobre isso e largue o pecado. Converta-se, pois é chegado o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, você vive a justiça de Deus e você é declarado esse justo aqui, ó. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Quero orar pela sua vida hoje, para que Deus traga ao seu entendimento que quem vive no pecado tem um pai que não é Deus, senão o diabo. E a partir disso aí, você agora renunciar às coisas do pecado, renunciar o pecado, renunciar às coisas do mal e viver uma vida agora para agradar a Deus. Senhor Jesus, Pai Santo, nessa noite nós temos o entendimento, Deus, que para estarmos na presença do Senhor é necessário, Pai, a renúncia do pecado. E Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga o entendimento de todos aqueles que estão participando conosco aqui desse devocional, que eles possam entender realmente, Deus, que agradar o coração do Senhor é a melhor forma, é o melhor jeito para se estar na presença do Senhor. Por isso, a renúncia do pecado é o que eu condiciono eles aqui agora, através desse entendimento, a pedirem perdão ao Senhor dos seus pecados e agora viver uma vida para agradar o Senhor, se alimentando espiritualmente do teu Espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tenha mesmo misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, Senhor, pecados aqui confessados, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um que tenha acompanhado conosco e se arrependeu genuinamente dos seus pecados, os confessou diante do Senhor agora e buscam, Deus, no Senhor o entendimento para se ter uma vida espiritual saudável, buscando o reino dos céus em primeiro lugar. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se sempre, o pecado ele vai nos condicionar simplesmente a vivermos debaixo das mãos de Satanás, quando na verdade Deus enviou o seu Filho para que nós sejamos libertos disso e possamos agora ter um conhecimento maior das coisas espirituais e viver uma vida abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.